cafezinho e uma história que aconteceu ontem. Porque eu estou em São Paulo, eu tive a chance de passar um dia muito importante com um amigo meu. O que aconteceu? O irmão dele foi preso 2 anos atrás e a acusação não era uma acusação que fazia muito sentido. Aí ele ficou preso 2 anos. Ele foi condenado em primeira instância, mas ontem foi o julgamento dele na segunda instância. E aí, de segunda instância, ele foi inocentado e foi liberado. Então, assim, o dia tava de um jeito e ficou de outro jeito depois dessa notícia. Como eu estava, né, aqui disponível, inclusive era o dia que eu tinha combinado de passar esse dia com esse meu amigo. Eu tava ali no meio bem na hora que tudo aconteceu, que todo mundo soube da notícia. Falaram, tu quer ir lá com a gente? Porque eles iam na casa da mãe, né? Todo mundo ia se reunir na casa da mãe. Eu falei, claro, porque aí eu aproveito pra, né, dar um abraço na sua mãe, que eu tô devendo. E, gente, a mãe dele e as irmãs dele me adoram, né? Desse meu amigo. Inclusive, eu tava devendo visita pra mãe dele. E, gente, primeiro, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Que eu sempre tenho a sensação de que as pessoas não vão lembrar de mim, cara. Me viram uma vez, sei lá, na vida. E aí aconteceu duas coisas. Primeiro, cheguei lá na casa desse meu amigo e as irmãs dele tudo, ai, Sharon, não sei o que eu falei, gente, vocês lembram de mim? Elas, claro que a gente lembra de ti. Aí, né, me sentindo importante. Aí isso aconteceu no casamento também. No casamento que eu fiz no fim de semana, aconteceu 2 vezes, ou mais de 2 vezes, mas pelo menos 2 vezes eu tenho de cabeça, que a pessoa lembrou de mim e eu não tava lembrando da pessoa, ou achava que a pessoa não ia lembrar de mim. Lembrava da pessoa, mas achava que a pessoa não ia lembrar de mim. E super lembraram, e foi super ótimo, e foi incrível. Volta pra história do irmão do meu amigo. Aí nessa, ele finalmente chegou, né, porque tava todo mundo reunido na casa pra esperar ele chegar. Foi tão fofinho ver a mãe dele, gente. A paz no coraçãozinho dela, assim. Tava toda sorridente, ficou conversando comigo, esperando ele chegar. Aí quando ele chegou, ela foi lá, abraçou ele, ficou olhando assim, meu Deus, ele tá aqui. Foi tão gostoso. Mas aí, pulando toda essa parte, o que acontece? Eles se reuniram lá porque eles queriam orar, né? Pela chegada dele. E depois eles têm essa tradição de fazer culto de ação de graças, então eles vão ter um culto de ação de graças, mas naquele dia era só pra receber ele. E aí todo mundo jantou junto, aí fizeram uma oração, né? Cantaram um louvor e ele pediu pra falar. E aí quando ele pediu pra falar, ele pediu oração por todo mundo que ele conheceu lá na cadeia. Explanou um pouco, né, um pouco assim, bem breve assim, das coisas que ele viu sobre as pessoas que estavam lá presas junto com ele. E aí que vem o que eu queria falar. Eu naquela hora, primeiro quando, né, eu tava ali de intrometida num momento importante. Então o que eu fiz? Eu calei. Eu me calei. Até na hora do louvor, eu fiquei caladinha, assim, só absorvendo e observando. Foi muito natural, assim, eu fazer isso. Eu falei, cara, não é momento de eu viver isso aqui, porque eu não conhecia ele, não tenho contato com ele. Foi a primeira vez que eu o vi ontem, né? A família, né, eu tinha visto, mas eu não fazia parte daquela história. Então eu me coloquei no lugar de espectadora, com todo respeito, mas ali, né, só observando, ficando mais quietinha, mais no meu canto. E aí eu cheguei em casa, tava assistindo uns stories, e uma colega de tempo de faculdade, ela é militar. Ela foi numa missão logo que estourou a guerra entre Israel e a Palestina, né, lá na faixa de Gaza, da aeronáutica. Ela foi para retirar alguns brasileiros
expatriar e devolver eles, trazer eles de volta pro Brasil pra ficar longe da guerra. E aí ontem ela fez um post falando justamente um pouco sobre o mesmo ponto que eu tô falando agora, que eu vivi. Que ela falou assim, quando eu fui pra Israel, eu, né, fui empolgada em ajudar e tal, fiquei preocupada com a guerra, e eu achei que ia chegar lá e ia estar tudo destruído. Mas eu cheguei lá e não era essa situação que tava. A cidade estava bem protegida, tinha algumas destruições, mas assim, nada extremamente severo. E a gente sabe que Israel tem uma tecnologia fenomenal, então eles conseguem se proteger pra caramba. Depois, quando eu fui acompanhando isso, eu fui vendo que as cenas que eu imaginava que eu ia ver lá foram as cenas que eu vi na faixa de Gaza, do povo palestino, né? E aí ela falou, isso aqui não é um post dizendo que eu acho que Israel tá errado, ou que a Palestina tá certa, ou vice-versa, porque esse tema é muito complexo. Eu não tenho, ela falando, né? Eu não tenho opinião pra embasar o que eu penso em falar. E aí ela colocou uma frase que eu adorei, que eu vou tentar achar aqui, peraí. Achei, é uma frase de Amir Klint, que ele fala assim, ou ela fala assim, que eu não sei quem é. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa ignorância que nos faz ver o mundo como o imaginamos e não simplesmente como é. Que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ver. Nossa, essa frase me arrepia porque ela resume o que eu vivi. Eu tava ali naquela situação e eu sou uma pessoa extremamente passional, né? Eu tenho um emocional muito elevado, uma sensibilidade muito elevada, que me faz mergulhar nas situações, ser intensa, sabe? Se as pessoas estão felizes na minha volta, isso me contagia, eu fico muito feliz. Ou se as pessoas estão tristes, eu também. É natural, assim, pra mim, sabe? É uma tendência. Mas eu dou graças a Deus pela maturidade que a gente vai adquirindo de pouquinho na vida, que eu acho que um pouquinho dessa parte da maturidade eu tô adquirindo. Que passar por tantas casas, estar em tantos lugares, tem aberto os meus olhos para essa questão de você ser um observador da vida. A gente vai tirando conclusões? Vai, é óbvio. A gente tá sempre fazendo análises, né? E tentando chegar num ponto que faça sentido. Mas eu acho que de tudo, assim, eu tô aprendendo a calar e a observar, porque calar e observar ensina muita coisa pra gente. E admitir a nossa ignorância a respeito dos assuntos, que foi o que ela fez e que eu fiz também, um assunto totalmente diferente,